Voltando, pessoal, agora vamos falar do chamado poder regulamentar ou também chamado de poder normativo, tá? Então, gente, é muito fácil você tentar memorizar os casos de cada um desses poderes. Poder vinculado é aquele que o administrador não tem escolha, o discricionário é aquele que ele vai ter escolha, vai ter oportunidade de conveniência, poder disciplinar, aplicar punições aos servidores públicos, poder hierárquico, dividir, escalonar, delegar, avocar, rever as atuações dos subordinados. Então, cada poder tem as suas respectivas, os seus respectivos casos, né? E aí fica mais fácil para você tentar memorizar cada um desses e na hora da questão lá você, opa, isso aqui é poder hierárquico, que é o que as bancas vão tentar fazer. Elas vão tentar te confundir entre esses poderes, tá? Elas vão tentar fazer isso. Muito bem, o poder regulamentar, ele é muito tranquilo. Deixa eu explicar o poder regulamentar aqui no quadro online. Vamos lá, Roberto? E aí eu vou explicar da seguinte forma, preste atenção. Existem casos que a lei que é feita pelo poder, pelo poder legislativo, e aí eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Lei 13.343 de 2006, que, se você não sabe, essa aqui é a Lei de Drogas. Tá? É a lei que trata aí do tráfico de drogas, associação para o tráfico. Então ela vem trazendo uma série de crimes ligados ao tráfico de entorpecentes. Mas em nenhum momento essa lei vem dizendo o que vem a ser droga. Quais as substâncias que são consideradas entorpecentes no Brasil. Isso a lei deixa para o Poder Executivo, tá? Ela deixa para o Poder Executivo regulamentar quais são as substâncias entorpecentes. Substâncias entorpecentes. Então, é um caso aqui que a lei, né, ela deixa para o executivo, né, fazer ela, regulamentar ela, né? Então, o poder executivo vai promover o regulamento. Se não fosse esse regulamento aqui do poder executivo, não teria como ninguém ser preso, por exemplo, por tráfico de drogas. Porque a gente não saberia quais as substâncias que são drogas. Vocês estão entendendo? Então, o poder regulamentar, tá? Ou também chamado poder normativo, ele tem essa função. Regulamentar leis que precisam de regulamentação para poder tais leis serem aplicadas, para poder tal lei ser utilizada. Tá? Vamos colocar esse conceito no nosso quadro, Roberto? Vamos lá? Colocando o conceito aqui para ficar bem mais fácil, tá? Então você vai colocar assim, ó, o que vem a ser o poder regulamentar. Você vai colocar consiste, tá? Coloquem assim, consiste na possibilidade dos chefes, grava esse tópico aqui, dos chefes do executivo. Tá? Fábio, quem são esses chefes do executivo? Você sabe, né, pessoal? É o presidente da República, tá? São os governadores, tá? São os governadores, são os prefeitos, eles que são os chefes do executivo. Então, é a capacidade dos chefes do executivo, editarem atos administrativos, tá? Aí grava essa expressão. Vou até mudar de cor, tá, pessoal? Para dar fiel execução. Sempre vem isso aqui nas questões, tá? Fiel execução à lei. Se não fosse esse regulamento, não teria como utilizar a lei. Tá? Então, isso que é o poder regulamentar, ou também chamado de poder normativo. Tá? Isso que é o poder regulamentar ou poder normativo. O chefe do executivo, tá? Ele não pode, tá? Na hora que ele vai regulamentar uma lei,
você vai colocar, ele possui alguns limites. Na hora que o chefe do executivo ele vai regulamentar uma lei, ele possui alguns limites. Por exemplo, ele não pode ir contra a lei. Ele não pode rebater a lei. Então, ele não pode rebater essa lei que ele está regulamentando. Tá? Ele não pode fazer isso. Gravem isso. Beleza? Então, ele não pode ir contra. Ele não pode ir contra a lei que ele está regulamentando. Gravem isso. Tá? Outra coisa que ele não pode fazer, o executivo, ele não pode criar obrigações. De fazer ou não fazer. Isso ele não pode. Só quem pode criar a obrigação de fazer ou não fazer é a lei. Tá? É a lei que só quem pode fazer isso. Tranquilos? Legal? Então gravem isso. Limites do poder executivo. Limites do poder normativo. Não pode ir contra a lei e não pode criar obrigações de fazer ou não fazer, porque isso só cabe à lei. Tá? Isso só cabe à lei. Fábio, onde é que está aí o poder, onde é que está nós encontramos o poder regulamentar na Constituição? Anote aí. Poder regulamentar, Roberto vai já colocar aqui a minha tela. O poder regulamentar na Constituição, você vai encontrar no artigo 84, inciso 4 da Constituição. Vamos lá, Roberto? 84, inciso 4. 84 traz lá as atribuições do presidente, tá? E aí tá aqui, ó, o poder regulamentar você encontra aqui, ó, compete privativamente ao presidente sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir os decretos e regulamentos. Olha aqui, ó, é aqui que está o poder regulamentar. Expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução, para a fiel execução das leis. Tá? Então, essa que é a competência do poder regulamentar, o fundamento do poder regulamentar. Tá? Beleza? Tranquilos aí, tranquilos aí. Agora, Fábio, o que acontece se o poder regulamentar, você falou que os chefes do executivo eles vão regulamentar uma lei, e aí vamos ver um caso. Roberto, joga o quadro aqui em branco, joga o quadro, isso. Olha esse caso aqui. Você acha que pode, por exemplo, a lei vem dizendo assim, proibido, é crime de tráfico de drogas, e quem cometer tráfico de drogas, vender entorpecente, a pena vai ser de 10 anos. Pena 10 anos. Certo? Beleza. O poder regulamentar, a lei deixa para o poder regulamentar dizer o que é droga. Executivo, tua função é apenas dizer o que é droga. Só isso. Diz quais as substâncias no Brasil que são entorpecentes, que são droga. Só isso. Beleza. O Poder Executivo vai regulamentar aqui a lei. Pô. Na hora que o Poder Executivo vai regulamentar essa lei por meio de um decreto ou por meio de um regulamento, o presidente da República ele faz o seguinte. Ele coloca assim, não é crime traficar drogas. Ou seja, ele está indo contra a lei, tá vendo? Ele pode fazer isso? Não. Ele extrapolou a competência dele. Joga lá, Roberto, joga lá. Ele extrapolou a competência dele, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, tráfico de drogas, 10 anos. E aí, na hora que o executivo vai regulamentar, o executivo diz, não tem crime de tráfico no Brasil, não. Pode isso? Não. O executivo, ele extrapolou a competência dele. Ele não poderia mexer nisso aqui.
Quando isso acontece? Tá? Quando isso acontece? Aplica-se à Constituição, né? Aplica-se à Constituição exatamente o que está no artigo 49 da Constituição. Joga lá, Roberto. Quando o Executivo extrapola o seu ato do poder regulamentar, cabe ao Congresso Nacional, tá? Artigo 49, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, vamos macetear isso aqui. Vamos macetear. Né? Exorbitar ou ultrapassar os limites do poder regulamentar cabe ao Congresso Nacional sustar tais atos. Ou seja, o Congresso ele vai suspender esses atos aqui que ultrapassaram o poder regulamentar. Tá? Gente, cuidado, tá? A banca troca aqui Congresso, coloca aqui Câmara, diz que é a Câmara que vai sustar. Não. As bancas vão lá, colocam Senado. Não é o Senado, é o Congresso Nacional quem vai sustar. Tá? Você viu lá comigo, artigo 49, inciso 5. 49, inciso 5. Tranquilos? Entender o poder regulamentar, ou também chamado de poder normativo, ou também chamado de poder normativo. Legal, 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 legal. Vamos lá, Roberto, e vamos para o último dos poderes, que é o chamado poder de polícia, ou também chamado de limitação administrativa. Gente, muita calma nessa hora. Essa palavra polícia, antes de nós entrarmos no poder de polícia em si, essa palavra aqui, que eu vou até mudar aqui de cor, essa palavra aqui, polícia, ela não tem nada a ver com a polícia que nós estamos acostumados a ver nas ruas. Polícia Civil, Federal, Rodoviária, tem nada a ver. Tá? Nós estamos aqui falando, vamos estudar o chamado poder de polícia, ou também chamado de polícia administrativa. Que vai ser a atuação da administração pública fiscalizando empreendimentos, fiscalizando os particulares, tudo em benefício da coletividade. Fiscalizando restaurantes, fiscalizando lojas, para saber se tudo está dentro da conformidade e que não prejudique o interesse público, o interesse da coletividade. Então, quando a prefeitura, os órgãos, por exemplo, de vigilância sanitária, eles vão em uma lanchonete fiscalizar, vão aplicar multas, vão interditar, quem está ali é a polícia administrativa, é o poder de polícia. Tá? A prefeitura ali ela está com o seu poder de polícia, ela tem capacidade e poder para isso. Ela tem poder para exatamente interditar uma lanchonete, por exemplo, que não tenha um alvará de funcionamento, que não esteja adequadamente perfeita para funcionar com alimentos. Tá? Então, isso é o poder de polícia. O poder de polícia que nós vamos estudar, ele está preocupado com
com atividades, com bens, atividades e também direitos. Tá? Então, é qualquer tipo de bem que pode entrar aqui no Brasil? Não. A Receita Federal, quando ela apreende um produto proibido de entrar aqui no Brasil, ela está apreendendo com o poder de polícia. Atividades. Então, a prefeitura, quando interdita, né, aqui vamos colocar aqui a prefeitura, ela interdita um estabelecimento que não tem alvará de funcionamento, ela está com o seu poder de polícia. E direitos. Né? Um radar, por exemplo, um radar de velocidade está interferindo no teu direito de ir e vir. Você tem direito de ir e vir, mas você não tem direito de ir e vir na velocidade que você quer. Você tem que seguir as regras definidas, né, pelo poder público, para o interesse da coletividade. Então, coloque isso na tua cabeça. Limitações de bens, atividades, direitos, poder de polícia. A polícia que nós estamos acostumados a ver as ruas, nos noticiários, é a chamada polícia judiciária. Essa polícia judiciária, ela está preocupada com pessoas criminosas, pessoas que cometeram crimes. Tá? E aqui vai surgir duas apenas. A Polícia Civil e a Polícia Federal. São as duas polícias judiciárias. Polícia Militar, Polícia Rodoviária, tudo é poder de polícia. São polícias administrativas. Então, a Polícia Militar está preocupada com parte ostensiva, ela prende pessoas, né? A Polícia Militar ela prende pessoas criminosas, mas ela leva lá para a Polícia Civil, ela leva lá para a Polícia Federal. Tá? Temos aqui a Polícia Rodoviária Federal, o IBAMA, todos são órgãos ligados à Polícia Administrativa. Então, Polícia Administrativa tem a ver com isso, com limitações, fiscalização, tá? Aplicação de multa, tudo isso é poder de polícia. Tudo isso é poder de polícia. Que é totalmente diferente das polícias judiciárias, das polícias civis e da Polícia Federal. Deu para entender isso? Tranquilos, tá? Legal, beleza. Eu preparei aqui na nossa apresentação uma tabelinha aqui, né? Pode passar aí, Roberto. Que aí já disciplina bem legal aí as duas polícias, né? Aqui nós vamos ter aqui o poder de polícia, está aqui, esse poder de polícia que nós estamos estudando, ele vai estar aqui, né? Isso aqui a gente não estuda aqui no direito administrativo, isso aqui você vai estudar lá no processo penal, né? Você estuda lá no processo penal, lá no direito penal, você vai estudar isso aqui, tá? Essa polícia administrativa é exercida por órgãos da administração, né? Todos os órgãos da administração que têm essa competência de fiscalização, de interdição, a polícia militar e até as guardas municipais, segundo o STF. Ela vai incidir sobre bens, sobre atividades, direitos e liberdades individuais. Ela pode ser repressiva. O que é o poder de polícia repressivo? É quando a administração ela aplica multa. Então, existe poder de polícia repressivo, coloque aí. É quando a administração pública ela aplica multas a infratores, a pessoas que violaram as regras. E temos o poder de polícia preventivo, que é quando a administração pública ela faz fiscalizações. Então, é isso que aqui vai cair na tua prova. Tá? O que é poder de polícia repressivo? Você vai colocar poder de polícia repressivo. Repressivo é quando a administração pública ela aplica multas aos particulares. Poder de polícia preventivo é quando a administração ela fiscaliza particulares.
Tranquilo, gente. Olha, isso aqui, esses 2 pontos, não pode ter dúvida, tá? Você tem que saber que poder de polícia é totalmente diferente de polícia judiciária. Muito bem. Tranquilos? Legal? Eu preparei aqui para vocês alguns conceitos de poder de polícia, tá? Esses conceitos eu quero que você copie para o teu caderno, tá? Tente memorizá-los. São conceitos ligados de doutrinadores, de estudiosos do direito administrativo, muito cobrados por todas as bancas de concursos públicos, tá? O primeiro deles é o Pelé do direito administrativo, né? É o professor Eli Lopes Meireles. Já é falecido, mas até hoje o livro dele, Direito Administrativo, ainda é muito utilizado, né, pelas bancas, nas faculdades. Então é sempre bom a gente saber aqui os ensinamentos do professor Eli Lopes Meireles, que diz que poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar, restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos, aquilo que eu já vim explicando, né, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Beleza? O segundo conceito é do professor famosíssimo Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz que poder de polícia é a atividade da administração pública expressa em atos normativos e concretos, de condicionar com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, condicionar a liberdade, a propriedade dos indivíduos mediante ação, ora fiscalizadora, né, que é ora, dito errado, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção a fim de conformar os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo. E aí temos o conceito aqui da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, né? Que ela é bem mais direta, as mulheres são bem mais diretas e certas, que diz que a atividade do Estado consistente em limitar, então o poder de polícia tem a ver com isso, gente, né? Limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. E aí, pessoal, né, tem um doutrinador que é o mais famoso de todos, estudioso do direito administrativo, que é o que mais eu quero que vocês tenham atenção, cuidado, o professor Fábio Silva. Esse aqui é top, hein? Top, lindo ele, lindo. E ele diz, né, representa uma atividade estatal restritiva, né? O poder de polícia ele vai restringir interesses dos particulares, vai limitar a liberdade desses particulares, até mesmo a propriedade individual, mas tudo em benefício da coletividade. Então, o poder de polícia, gente, ele vai atuar, né, em benefício da coletividade. Ele vai fiscalizar, ele vai punir pessoas que estão violando as regras, tudo para beneficiar o interesse público, o interesse de todos nós. Entendido isso aqui, pessoal, deu para entender, tá? Então, esses 4 conceitozinhos aí, eles simbolizam o que é o poder de polícia, tá? Tem um mapazinho mental, que é esse aqui, para você imprimir, colar aí no teu, né, no local onde você estuda, tá? Sempre liga poder de polícia a limitar, fiscalizar e sancionar particulares. Então, por exemplo, sancionar quer dizer punir, né, pessoal? Aplicar penalidade. Punir particulares é poder de polícia. Já punir servidores públicos vai ser o quê? Poder disciplinar. Viu? Como é interessante isso aqui? Legal? Muito bem. Para finalizarmos, temos aqui agora
características do poder de polícia, tá? Que aí são aqueles pontos que você tem que tentar memorizar cada um deles. Que qualquer coisa aqui, qualquer coisa pode ser cobrada na tua prova. Então você vai copiar isso aqui e depois vai tentar rever, vai tentar colocar isso na tua cachola. Combinado? Vamos colocar todas elas aí? A primeira característica do poder de polícia, gente, você vai colocar, o poder de polícia ele é discricionário. Tá? Então a primeira delas é que o poder de polícia é discricionário, tá? Ou seja, a atuação do poder de polícia, atuação pela administração pública, de acordo com oportunidade e conveniência. Tá? Então, essa fiscalização, essa punição, a administração pública que vai decidir quando que ela vai fazer, né? Ela é quem vai decidir, por isso que é discricionário. Segunda é a característica da imperatividade. Ou seja, o poder de polícia ele é obrigatório. Grava aí, o poder de polícia ele é obrigatório, tá? Se vem um poder de polícia contra você, você vai ter que cumprir. Fábio, se eu não quiser, você vai cumprir na porrada, mas vai cumprir. A terceira é a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade. A atuação de poder de polícia pode ocorrer sem ter que pedir, grava isso aqui, pessoal, sem ter que pedir permissão de quem? Permissão de quem? De quem? De quem? Do poder, o que, pessoal? Do poder judiciário. Então, a administração pública, quando ela vai atuar com o poder de polícia, ela não precisa pedir autorização do poder judiciário. Se a administração ela vai interditar um estabelecimento, ela não precisa pedir permissão do poder judiciário para interditar. Ela vai lá e interdita. Eu vou dar um caso aqui, real, que aconteceu em Manaus, que o Roberto ficou dias e dias chorando lá, né? Que foi um caso onde tem uma casa, né, de família aqui em Manaus, e essa casa de família aqui em Manaus, né, foi interditada várias vezes, o dono da casa sempre abria de novo, era uma casa de família, para a pessoa, né, tomar uma cervejinha, comer um tira-gosto, e aí sempre a prefeitura interditava, mas depois o dono abria novamente, interditava, abria novamente, até que um dia a prefeitura, utilizando o seu poder de polícia, foi lá nessa casa lá e fez isso aí. Joga lá, Roberto. Joga lá. Olha o que fizeram, gente. Olha o que fizeram. A prefeitura passou um muro lá no remo dos clubes, gente. Tá? Passou um muro para evitar que o dono abrisse novamente lá. Né? Até esse muro aí virou o Muro das Lamentações. Né? Era todo dia nego chorando aí nesse muro. Abre, Remos, abre. Né? O Roberto ia todo dia para lá. Né? Mas até que hoje está aberto, Roberto, eu nem sei. Vamos lá hoje, Roberto, vamos lá. Vamos fugir hoje, aí tu. Não tem coragem, não tem coragem. Vamos lá, vamos terminar a aula aqui. Vou acelerar mais a aula. Vamos acelerar mais, galera. Vamos acelerar mais aqui. Vamos lá. Voltando, então, o poder de polícia possui autoexecutoriedade. Voltando aqui, o poder de polícia, pessoal, não gera indenização, né? Então, quando interdita um estabelecimento, o particular não pode cobrar indenização, tal. O poder de polícia não gera, a atuação do poder de polícia não gera indenização. Atinge
aos particulares apenas. Tá? Particulares. O poder de polícia, ele atinge apenas aos particulares. E ele é indelegável, não pode ser delegado aos particulares. Coloquem aí, o poder de polícia ele é indelegável aos particulares. Apenas a administração pública pode delegar. Pode praticar o poder de polícia. Tá? Apenas a administração pública pode praticar o poder de polícia. Tá? Beleza, gente? Tranquilos? Então essas são aí as 6 características do poder de polícia. Vamos prosseguir? Prosseguir da seguinte forma. Você vai estudar esses 6 poderes, tá? No próximo bloco, nós vamos resolver questões, tá? Mas não assista às aulas, você resolve as questões, mas só assista a aula de resolução depois de resolver tais questões que já estou liberando em nossa plataforma de cursos online. Beleza? Vejo você no próximo bloco, dentro das nossas aulas de questões. Grande abraço, pessoal. Tchau!